Mateus, capítulo 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, que nós temos a ver com isso? Isso é problema seu. Verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então você já viu que nós vamos falar hoje sobre o perfil de Judas. Judas Iscariotes. Nós vamos tirar aqui as lições de mentoreamento, de mentoria para nós nessa tarde, sobre a história de Judas. Então você já conhece a história. Judas era um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Entre muitos discípulos, Judas foi um deles escolhido, mas Judas teve um destino completamente diferente dos demais, porque é assim, né? Muita gente é chamado junto com os outros, mas o problema, a questão não é o chamado, a questão é o término, a questão é o fim, é a finalização daquele propósito, daquele chamado. Então vamos tirar aqui as grandes lições que precisamos para a nossa vida. Talvez você seja um líder, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que já teve o seu chamado, que foi chamado pelo Senhor. Amém? E como se trata de uma mentoria, o que é uma mentoria? Uma mentoria são conselhos, são orientações, são direções, são avisos, são opiniões de uma pessoa mais experiente, né? Eu, pelo menos, tenho 38 anos de ministério. Ano que vem completarei 39 anos de ministério. Tenho formação, preparação em mentoreamento, em mentoria, tenho preparação em gestão, em trabalho de liderança, tenho formação em liderança para poder compartilhar com você. Mas a nossa mentoria aqui, ela é bíblica. Então nós trazemos aqui os perfis bíblicos que servem de orientação para nós, para que a gente não cometa os mesmos erros que outros cometeram. Eu acredito que muitas das coisas que estão na Bíblia são para nossa orientação. Por exemplo, para quem é estudante da Bíblia e não sabe disso, vai aprender agora. Os livros de 1ª e 2ª Reis são livros de liderança. Às vezes a gente pensa, não, são livros de histórias de reis. Não, são livros de liderança. 1ª e 2ª Reis são livros sobre líderes. Como eles governaram, como eles falaram, como eles agiram, como eles trabalharam, como eles lideraram seu governo, como eles conduziram sua vida e a oportunidade que Deus lhes deu para liderarem. Nós precisamos aprender com a Bíblia. A Bíblia é um livro de aprendizagem, de ensinamento, né? E a gente precisa aprender com tudo isso. Então estou falando aqui que a Bíblia é um livro de modelos, de exemplo para nós. Alguns deles servem de inspiração para a gente trabalhar e fazer igual, copiar, mas tem histórias, tem situações na Bíblia que servem de modelo para nós como observação, servem como um alerta para que a gente não caia nas mesmas armadilhas que aquela pessoa ou outros semelhantes caíram. Então nós vamos trazer hoje aqui, como já lemos aqui o nosso texto, a história do Judas. Como eu já disse, Judas foi escolhido. Judas foi selecionado entre muitos discípulos. Judas foi escolhido a dedo. Segundo a palavra de Deus, os evangelhos, na época em que Jesus escolheu Judas, haviam cerca de 500 seguidores de Jesus, 500 discípulos.
Então Jesus chega e chama e escolhe entre todos Judas. Então o cara tem um chamado. Eu chamaria isso de que Judas foi uma escolha divina. O ministério, o chamado de Judas foi divino. Foi escolhido por Jesus. Mas ele teve um destino maligno. Então veja bem, uma pessoa que tem um chamado divino com um destino maligno. Porque Satanás entrou e estragou o plano, o projeto de Deus para a vida do Judas. E talvez algumas pessoas que você conheça, que você já viu, que acontece, que você já participou da vida delas, que já tiveram um fim muito ruim. Então vamos tirar aqui as lições, o que levou Judas a suicidar não apenas a sua vida, mas seu propósito, suicidar seu chamado, seus sonhos, seus projetos, coisa que muita gente está fazendo. Então vamos lá. Como eu já disse, Judas foi um dos apóstolos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele teve o seu chamado pelo Senhor. Judas foi discipulado pelo Senhor. Judas foi treinado por Jesus. Judas foi ungido, assim como todos os demais apóstolos. Porém, a sua carreira foi interrompida. Porém, o seu ministério, a sua carreira foi interrompida. E de uma forma prematura. Por quê? Porque ele traiu seu líder. Né? E no fim ele comete suicídio. E não foi arrependido, foi por remorso, por ter feito o que fez. Então vamos aprender as lições hoje, nessa tarde aqui, conosco. Se aqui é uma mentoria, então nós vamos tirar as lições, para que você um dia não tenha que cometer os mesmos erros. E quando eu estou falando de suicídio, eu não estou falando apenas de tirar a vida, e nem quero que isso aconteça, mas nós não cometemos suicídio somente quando tiramos a nossa vida. Ninguém comete suicídio apenas, ou uma pessoa não comete suicídio apenas quando tira a própria vida. Tem gente que comete suicídio quando não cumpre propósito, quando falha nas suas obrigações, quando mata seus sonhos, quando mata seus objetivos, quando não tem visão de crescimento, quando não entende o seu propósito e não vive o seu propósito, a pessoa também está cometendo um suicídio. Um suicídio existencial, um suicídio ministerial. Por isso que o tema da nossa mentoria dessa tarde é suicidando o chamado. Porque tem gente que não morreu, não se matou, mas está matando o seu propósito, está matando sua visão, está matando a unção que Deus colocou na sua vida, por conta de alguma outra coisa. Às vezes, por conta de dinheiro, por causa da cobiça. Nós vamos aprender tudo isso aqui, nessa mentoria, nessa tarde, tirando esse exemplo aqui da vida do Judas. Como eu falei para você, Judas erra porque ele não entendeu para que ele foi chamado. Ele recebe o mesmo treinamento que todos os demais. Ele recebe o mesmo chamado, a mesma unção, ele tem o mesmo líder, ele tem o mesmo treinamento, mas ele não entende como os outros entendem. E ele decide administrar sua vida, sua conduta, de outra forma, ou de uma forma completamente diferente dos outros. Então, vamos aprender aqui com Judas, né? Que é essa pessoa, como eu falei aqui para você, ele traiu seu chamado, traiu aquilo para o qual ele foi liberado por Deus, ungido por Deus. Então uma pessoa, como já disse, ela não apenas comete suicídio quando tira a vida, a própria vida, mas quando ela deixa de cumprir propósitos também, quando ela deixa de cumprir o seu propósito de vida, ela comete também suicídio. Amém? Principalmente quando ela não entende para que ela veio e não vive o seu propósito ministerial. Ninguém morre somente quando perde a vida, mas quando a gente deixa de sonhar,
quando a gente deixa de acreditar, quando a gente deixa de viver o plano de Deus para nós, nós também morremos. Tem muita gente que morreu hoje, está morrendo sempre, porque deixou de ser o que Deus o chamou para ser. E eu não sei qual é o teu chamado, mas Deus não te chamou para desistir, Deus não te chamou para sair da rota dos outros. Fica onde Deus te chamou, esteja junto com os outros, sonhe com os outros, entra na equipe, entra no espírito da equipe, porque tem gente que não entende isso. Deus o chama para viver numa equipe, mas ele não compartilha seu coração, suas mazelas com os outros da equipe. Foi o caso do Judas, ele se isola de todo mundo, ele fica isolado de todos, ele está tendo a sua tentação separado, ele não quer participar daquilo que ele está vivendo, ele não participa para os outros e nem para o seu líder. Então, vamos aprender isso. Quando é que nós suicidamos o nosso chamado? Quando é que uma pessoa suicida seu ministério? Quando é que uma pessoa suicida seu propósito? Vamos primeiro entender uma coisa. Eu vou te falar aqui do ponto de vista de um suicida, por exemplo. O comportamento suicida normalmente surge como consequência de uma doença emocional ou uma doença psicológica. Pode ser na alma ou pode ser uma doença psicológica. Toda pessoa que está doente emocionalmente e não foi tratado na alma, no psicológico, né? Principalmente pessoas com depressão severa, um nível de depressão severo, tem gente que chega a esse ponto de tirar a própria vida. No entanto, pode ser evitado, o suicídio pode ser evitado, especialmente quando os familiares ou os amigos conseguem identificar que a pessoa está vivendo aquele drama, aquele momento. Então os amigos, as pessoas vão lá e ajudam, procuram ajudar, começa um processo, né, de tratamento para aquela pessoa, procuram um tratamento adequado com especialistas e essa pessoa com certeza ela vai sair desse clima. Agora, eu estou falando isso do ponto de vista de um suicida por doenças emocionais ou psicológicas. Ela pode ser ajudada se ela abrir o coração com as pessoas certas e amigos e familiares estiverem presentes, observarem a vida dela. Então vão ali, ajudam e providenciam o tratamento adequado. Agora, no nosso caso aqui, nós estamos falando de suicídio espiritual, de suicídio ministerial. Nós trazemos aqui, ou melhor, nós trouxemos aqui para você como modelo mor o Judas, que suicidou seu ministério, suicidou sua vida espiritual. Então nós chamamos de suicídio espiritual, suicídio ministerial. Agora, quando isso aconteceu? Porque Judas estava vivendo aquele ambiente, estava sendo sediado pelos fariseus, pelos sacerdotes, que queriam tirar a vida do mestre dele, do senhor dele, do líder dele, que o estavam trabalhando somente, influenciando sua cabeça, e ele não abriu sua alma, ele não abriu seu coração. O que ele viveu poderia ter sido evitado. O que Judas viveu poderia ter sido evitado, embora a Bíblia já fala, né, do traidor. O próprio salmista fala dessa traição, fala do caráter de Judas, mas não está falando especificamente da pessoa do Judas. Está dizendo que alguém na história iria, a profecia iria cair sobre alguém que iria trair, mas não tinha necessariamente que ser Judas. Porque as coisas desagradáveis e ruins que acontecem com uma pessoa não tem necessariamente que acontecer com ela. Mas às vezes ela se permite, se deixa envolver
Não sei se você está percebendo isso, está entendendo o que eu quero dizer. Embora havia uma profecia sobre a traição de Jesus, mas não era necessariamente falando de Judas. Mas Judas abriu seu coração para que essa profecia se cumprisse no coração dele, na vida dele. Então, podemos dizer aqui que Judas viveu esse drama, mas ele não abriu seu coração, ele não buscou ajuda, ele não falou para o seu mentor, para o seu líder espiritual, do drama que ele estava vivendo, ele não falou para os seus amigos, ele participava de uma equipe com 12, e todos o consideravam. Por que ele não abriu o coração, não pediu ajuda? Entende? Ele não venceu a sua doença da alma e nem do seu caráter, porque ele não pediu ajuda. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem muita gente que está suicidando o seu propósito, seu chamado, sua visão, porque tem as suas lutas, está sendo sediado por demônios, por Satanás e às vezes por pessoas erradas que estão tentando induzi-lo a cometer um erro, atrair seu líder, atrair seu pastor, atrair seu ministério, atrair seu cônjuge, atrair seu amigo, atrair as pessoas que o amam, atrair seu patrão. E ele não abre o coração. E sabe o que acontece? Ele vai suicidar, ele vai matar aquilo que Deus lhe deu. E tem muita gente vivendo isso. Tem gente que estava na fila de um grande ministério e porque não reparou o seu coração, não guardou o seu coração, não guardou sua mente. E sabe o que acontece? Agora está morto espiritualmente, emocionalmente, está morto nos sonhos, está morto nos propósitos, na sua missão de vida. Então eu estou aqui para dizer para você, a história do Judas está muito viva, está muito real, e é muito hoje. Vamos olhar para a experiência. Então preste atenção aqui no que eu estou dizendo para você. O suicídio espiritual, o suicídio ministerial, tem atingido muitas pessoas que não entendem que estão numa rota perigosa. Vença essa doença emocional, espiritual, psicológica, no caráter, não sei. Tem gente que o problema dela é caráter. Então ela vai errar. Nós estamos aqui para dizer para você, não cometa esse erro. Alguém já disse que Judas tinha o melhor pastor, o melhor treinamento, a melhor equipe, não é assim? O melhor chamado e ainda assim traiu. Porque o problema de Judas não era líder e nem a equipe. O problema do Judas era caráter, era coração. Então Deus está me usando aqui nessa tarde para falar alguma coisa aqui para algumas pessoas que talvez estejam nessa rota, uma rota muito perigosa. Sabe por quê? Porque Deus não poupa aquele que erra. Deus não poupa aquele que comete esse tipo de erro. Então vamos que vamos. Agora, como o nosso objetivo aqui, a nossa mentoria de hoje está na vida do Judas, vamos falar mais sobre ele. Vamos ver os erros fatais que Judas cometeu e que muita gente está cometendo e por isso estão suicidando seu chamado, seu ministério, seu propósito, sua visão. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha um ministério abençoado como todos os outros 12 que foram levantados. Porque a unção é a mesma, o Senhor é o mesmo. Deus não tem discriminação por ninguém. Deus não chamou Judas para ser o traidor, porque alguém tinha que traí-lo, porque tinha que ter na equipe um traidor. Deus não olha assim e diz assim, é você que vai me trair, então eu quero que você esteja na minha equipe. Jesus não fez isso. Judas escolheu o próprio destino, entende? Judas decidiu entrar por essa rota,
rota perigosa que todos entram. Então vamos ver aqui, eu enumerei aqui alguns erros fatais que Judas cometeu para suicidar o seu destino. Primeiro deles, Judas abriu o coração para que uma semente satânica fosse plantada dentro do seu coração. Onde está isso? Está aqui em João 13:2. Olha o que diz João 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então preste atenção, Judas abre seu coração para que Satanás depositasse, plantasse uma semente satânica de traição no seu coração. Então a traição, ela é uma semente diabólica. Presta atenção aqui no que eu estou dizendo para você. Traição é uma semente plantada por Satanás no coração das pessoas. Toda pessoa que trai, ela está cedendo a um ensinamento, ou uma visão, a uma ideia, a uma semente maligna plantada no seu coração. Vou ler de novo o texto. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. A semente que o diabo plantou, colocou no coração, diz aqui, o diabo pôs no coração de Judas, para que traísse o seu líder, para que traísse o seu mentor, para que traísse o seu mestre. Querido, essa história tem se repetido com muita gente. Muita gente boa, muito homem de Deus, muita mulher de Deus, muita pessoa maravilhosa que não está, melhor dizendo, tendo discernimento, revelação, entendimento, não está blindando seu coração, e Satanás está depositando uma semente de desonra, de traição. Então, todo nível de traição é uma semente maligna, é uma semente de desonra plantada por Satanás. E muita gente está caindo nisso. Então, essa foi o primeiro erro fatal de Judas. Abrir o coração para Satanás, mas não abriu para o seu líder sobre a tentação que estava vivendo. E nem para a equipe, porque ele fazia parte de uma equipe. E era uma equipe de amigos, pessoas maravilhosas. Ele não abriu. Quando você estiver passando por uma tentação, quando Satanás colocar coisas no seu coração, aprenda a abrir seu coração com o seu líder, aprenda a abrir seu coração com o seu pastor, aprenda a abrir seu coração com o seu apóstolo, com os seus mentores, com as pessoas que Deus colocou sobre você. Abra seu coração. Diga o que está passando por dentro dele. Se está ferido, está magoado, está machucado, está se sentindo injustiçado, abra seu coração. Leve para as pessoas que podem te ajudar, leva para os amigos da equipe. Ele fazia parte de uma equipe de 12. Por que não abrir para essa equipe? Dizer, cara, eu estou sofrendo, estou vivendo isso, me ajuda. Não fez. Satanás ganhou vantagem. Ele blindou seu coração com a semente maligna. Então presta atenção, as sementes que Satanás planta no coração de uma pessoa, ou que ele pode plantar, sempre será para levá-la a fazer as piores e mais terríveis atrocidades, como trair, mentir, enganar, odiar. Entende? E as pessoas estão vivendo assim. Muita gente, infelizmente, está abrindo seu coração para Satanás plantar essas sementes. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão atentando para esse detalhe. Mas a realidade continua, é a mesma. Estamos vivendo esse tempo. Então veja bem, ele abre seu coração para Satanás plantar a semente da traição.
mas não abriu seu coração para o seu líder para dizer o que ele estava sentindo. E nem para a equipe dizer, para falar para a equipe, para dizer, olha, eu estou sendo tentado a trair meu líder. Estou sendo procurado por fariseus. Eu estou sendo procurado por sacerdotes que querem que eu traia o nosso mestre. Como eu disse, alguém tinha que trair, porque era profecia, mas não necessariamente um Judas. Alguém tem que cometer erros, mas que não seja eu e nem você. Em nome de Jesus. A segunda coisa, o segundo grande erro fatal que Judas cometeu é que ele abriu seu coração para a cobiça. E é assim que muitas pessoas têm suicidado seu chamado. Cobiça, dinheiro, poder. Muitos líderes estão suicidando o seu chamado, suicidando o seu propósito, a sua carreira, seu ministério, porque abriram precedente para a cobiça em seu coração. Abriram precedente para o dinheiro e para o poder. E por conta disso, estão suicidando o seu chamado, seu ministério. Vamos aprender aqui. Estou trazendo essa mentoria para você, para que você não se torne uma vítima da sua própria cobiça. Então, essas são as principais motivações que derrubam o homem de Deus, porque as principais motivações de Judas foram cobiça, dinheiro e poder. Isso é cobiça. Cobiçar, ter, além do que ele deveria ter. Vamos ver isso aqui. Está em João, capítulo 12, verso 4. Vamos ver esse princípio da cobiça. Por que eu estou dizendo que Judas tinha cobiça em seu coração? João 12, 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, veja bem, o texto especifica, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa, quer dizer, ele era o tesoureiro da equipe, tirava o que nela se lançava. Então preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Judas era ladrão, diz o texto. E é engraçado que a Bíblia diz que ele era ladrão e tudo que se colocava na bolsa, ali na tesouraria, ele tirava o que se lançava lá. Ouça algo muito importante que eu quero dizer para você aqui. Quando Jesus convida o Judas para fazer parte ou para ser o tesoureiro da equipe, Jesus não o chamou por ele ser honesto, por ele ser correto. Jesus o chamou para que ele pudesse entender que Jesus estava dando uma chance para ele mudar de vida, para ele se tornar uma pessoa honesta. Porque Jesus conhece o coração de todo mundo. Então sabia que Judas metia a mão na bolsa, roubava, desviava dinheiro, que ele não tinha interesse, o interesse dele de estar na tesouraria não era para guardar economia ou para economizar, mas era para roubar, porque ele roubava para ele. Então Jesus o coloca para dar uma chance para ele mudar o seu caráter, mudar a sua vida, mas ele tinha um caráter cobiçoso. E muitos homens de Deus estão caindo nessa armadilha, suicidando o seu ministério, suicidando o seu chamado, suicidando o seu propósito, porque mantém a cobiça no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo líder que mantém cobiça no seu coração, qualquer pessoa, vai morrer pela cobiça. Vai acabar na cobiça. A cobiça vai destruí-lo. Eu nunca vi uma pessoa gananciosa, cobiçosa, que gosta de dinheiro e de poder, que acabe bem na vida. Não existe um. E a cobiça leva a roubar, leva a ser desonesto. O ganancioso, o cobiçoso, ele se torna mentiroso, ele se torna ladrão, ele se torna infiel, desonesto. Para onde ele vai, o que ele faz?
porque esse é o caráter da cobiça. Então preste atenção. Lembra que quando Jesus fala quem iria traí-lo ia meter a mão no prato da comunhão para pegar o pão? Lembra? Pois é. Quem mete a mão na bolsa também vai meter a mão no prato, confirmando que é o traidor. Entende? Nós precisamos abrir o nosso entendimento para esse tempo que estamos vivendo. Há um ditado que diz o seguinte: quem puxa o saco também puxa o tapete. Não é assim? É verdade. Então Judas tinha esse caráter. Primeiro, ele abre seu coração para Satanás plantar a semente da traição. Segundo, ele tem um coração de cobiça, ganancioso. Ele queria dinheiro e poder, porque todo traidor gosta disso. Ele não trai a não ser para se tornar alguém poderoso e, às vezes, por causa da sua ganância de querer algo mais. Outra coisa, quando Judas trai o seu mestre, o seu líder, a Bíblia diz que ele o traiu por 30 moedas de prata, não foi isso? É isso que o texto diz. Então Judas recebeu 30 moedas de prata dos fariseus e dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para trair o seu líder. Olha o que acontece aqui. Eu queria ler um texto aqui para você, que está em Êxodo 21:32. O texto diz: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Zacarias capítulo 11, verso 12 diz: eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixa-o, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, ou joga isso para o oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Preste atenção aqui. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Judas vendeu o seu líder pelo preço de um escravo. Ele não tinha caráter de honra e nem de valor. 30 moedas representava o preço de um escravo, ou pelo erro de um escravo. Então, Judas não tinha um caráter de honra, ele não olhava um valor de estima para o seu líder. Ele o trata como um escravo e o vende como um escravo. Todo líder ou toda pessoa que mantém a cobiça no seu coração, que mantém a avareza no seu coração, toda pessoa que tem esse lado negativo de querer ganhar dinheiro e querer ter poder e dominar, toda ganância, todo líder, toda pessoa gananciosa, ela não tem reputação, ela não tem caráter, ela não tem integridade suficiente, ela vende tudo e todos, ela coloca um valor na coisa mais preciosa que exista, ela o torna vil, ela só quer saber de ganhar, ela não quer saber quem é. O Judas vendeu o seu senhor por 30 moedas. Algo muito valioso. A vida de Jesus era super preciosa. Mas ele a vende pelo preço de um escravo, como se dá para qualquer escravo. Escravo não tinha valor monetário.
Tem muita gente fazendo isso, vendendo a reputação, vendendo o caráter, vendendo a integridade de seus líderes, de seus pastores, de seus mentores, de pessoas que Deus colocou sobre suas vidas, estão vendendo por preço de escravo. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos observar essas coisas. Uma outra coisa que eu observo, um outro erro fatal na vida do Judas, que o levou a suicidar-se, suicidar seu ministério, suicidar seu propósito, seu chamado. Sabe qual foi? Conversas tolas. Paulo falou aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 33. Todos já sabem, mas quero ler aqui o texto para você. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. De onde eu tirei essa ideia de que ele cedeu às conversas tolas? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma conversa de vida, sobre vida, alimenta qualquer sonho. Mas uma conversa de morte mata qualquer propósito, qualquer projeto. O que eu estou dizendo? Judas ouviu as conversas tolas dos fariseus e dos sacerdotes. Judas saiu dos encontros com Jesus quando ouvia as ministrações, os ensinos no discipulado. Ele não manteve as conversas de discipulado, de aprendizagem, de mentoreamento que recebeu do Messias, do seu líder, mas ele vai dar ouvidos às conversas tolas dos fariseus e dos sacerdotes, que só queriam o mal de Jesus, que falavam mal de Jesus para Judas. Entende? Porque quando alguém se opõe a outro, é porque aquele outro está incomodando. Então os fariseus e os sacerdotes tinham uma bronca de Jesus, porque eles queriam destruir Jesus. Jesus ganhava todas, Jesus tinha autoridade, Jesus tinha multidão, Jesus fazia milagres, fazia coisas que eles não faziam. Jesus sentava com os pobres, ouvia, dava carinho, amor, perdão, curava as doenças. Eles não faziam isso. E eles tinham inveja. Então eles pegam um ponto fraco, eles pegam o calcanhar de Aquiles da equipe, o sujeito que era fragilizado, o sujeito que tinha um problema sério no caráter, na vida, que era Judas, e fazem a cabeça do Judas. Eles começam a trazer palavras tolas. Então preste atenção, toda palavra de vida, toda palavra de bênção, toda palavra de cura, de restauração, vai alimentar nossos sonhos, nossos projetos, futuro, paz, bênção, esperança. Mas toda palavra negativa, palavra de morte, palavra de destruição, vai matar todo e qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer ministério. Aconteceu com Judas. Então tome muito cuidado quem você ouve. Tem gente que está suicidando seu chamado, seu ministério, porque está ouvindo a pessoa errada. Preste atenção numa coisa. Quando você chegar num lugar que estão falando mal do seu líder, estão falando mal do seu pastor, estão falando mal do seu apóstolo, estão falando mal da sua igreja, da sua congregação, estão falando mal dos seus irmãos em Cristo, estão falando mal das pessoas que você ama. Não fica ali e não alimenta isso. Porque Satanás com certeza está orquestrando algo. Ele está por trás. E ele quer que você entre no mesmo espírito para destruir o teu futuro. Porque não se trata de hoje, se trata de amanhã, se trata do futuro. O que esses fariseus e sacerdotes estavam fazendo com Judas não era para aquele momento, mas era o futuro de Judas que estava em jogo. Entende? Tome cuidado com isso, porque é o seu futuro que está em jogo. Então, cuidado com as palavras que você ouve, quem você ouve, quem te orienta, quem está contigo. Pega a visão, pega esses códigos aí para você. Porque você vai ouvir muita gente
falando mal dos outros. Não fica na roda de escarnecedores. Escarnecedores é quem está fazendo escárnio dos outros. A gente não pode participar dessas coisas. Deus não quer isso para nós. Saia desse senso em nome de Jesus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Cuidado. As más conversações corrompem bons costumes. E o quarto grande erro fatal de Judas foi escolher mentores maus. Lucas 22:3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar a Jesus a eles sem tumultuar, sem tumulto. Judas tem um grande mentor, um grande líder. Quem não gostaria de estar de ouvir os ensinamentos e treinamentos do Senhor Jesus? Mas Judas preferiu ouvir os capitães do templo, do sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Entendeu a ideia deles, comprou a ideia deles, combinaram, e ele começou a buscar ocasião para entregar Jesus. Sabe o que eu imagino? Jesus reúne seus líderes e diz: pessoal, vamos nos reunir aqui, vamos orar, vamos fazer uma palavra, vou trazer uma palavra para você. Começa a falar um discipulado, mas Judas está ali. Como é que eu traio? Que hora será melhor para eu entregá-lo? Onde é que nós vamos estar? Talvez Judas perguntava: Jesus, para onde é que nós vamos depois daqui? Senhor, o que nós vamos fazer depois? O Senhor vai ficar onde? O Senhor vai ficar com a gente? O Senhor vai estar no monte orando? O Senhor vai estar dormindo na casa de alguém? Diz aí, onde o Senhor vai estar? Porque ele queria uma ocasião para entregar o seu mestre. Eu imagino essa cena. Você imagina isso? Alguém faz parte de uma equipe, você olha para ela, o seu líder olha para ela e diz assim: poxa, você é bênção, estou contando contigo. Mas a pessoa está tramando em seu coração como entrega o seu líder. Ô irmão, isso é muito sério, é muito complicado e é muito diabólico. É muito maligno. Mas nós vivemos isso. Judas estava com os mentores maus. Todo mentor mau é nocivo. E ele se torna mais nocivo ainda quando ele encontra uma alma doente. Por isso que eu digo para as pessoas: tem algum problema na sua alma? Abra a sua alma, abra seu coração, fale. Está tendo algum problema com o seu líder? Abra seu coração para ele. Abra seu coração para essa pessoa. Fale do que está acontecendo com você. Antes que um mentor mal intencionado, um mentor usado pelo cão, nocivo, chegue para você e comece a trabalhar. Porque esses mentores nocivos, esses mentores malignos, eles só atingem, só se aproximam de almas doentes. Uma alma doente é um forte convite para gente abusada, para gente errada, para gente nociva. Cuidado com a sua alma, cuidado com o seu coração, com o que você está vivendo, porque isso pode trazer muito problema para você. Entendeu? Eu sempre digo o seguinte, e isso é um fato, é uma realidade.
Dentro da psicologia a gente vê isso e aprende sobre isso. Os iguais se atraem. Semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que está com a alma ferida, ele nunca procura alguém que foi curado. Ele sempre vai procurar alguém que está com a alma ferida também ou sangrando igual ele. Uma pessoa que está com um problema no casamento, ela nunca procura alguém que já teve o casamento restaurado, que saiu daquele clima. Normalmente as pessoas procuram alguém que está também igual ou alguém que até divorciou, alguém que já separou. Quem está mal espiritualmente normalmente não procura quem está bem espiritualmente, ele procura quem está mal espiritualmente. Rebelde procura rebelde, entendeu? Desobediente procura desobediente. É duro de dizer, mas é fato, é verdade. Os iguais se preferem, os iguais se atraem. Maus mentores, mentores doentes, invejosos, derrotados, falidos, fazem de tudo para ver aqueles que estão sendo honrados e abençoados na mesma condição que eles. Aprenda isso. Então eles vão procurar alguém que possa, que esteja fragilizado, que possa ser usado para entrar na vida daqueles que estão bem. Por isso eles vão procurar usar essas pessoas. Eles usam de astúcia e da ganância de seus corações para seduzir os obreiros cuja alma está ferida ou que estão em desarmonia com os seus líderes, com a sua equipe, com o seu ministério. Sempre vai ser assim. Entende? Um empresário maldoso que quer um determinado funcionário de uma equipe, que quer arruinar a empresa do seu concorrente, ele vai pegar aquele bom funcionário, mas que está insatisfeito, que está com um problema, e ele vai atraí-lo para ele, porque com isso ele sabe que desfalcou aquele ministério. Isso está acontecendo dentro da igreja, está acontecendo no mundo corporativo, todo dia, todo momento, está acontecendo na política, nos partidos políticos, acontece em todos os segmentos da sociedade, acontece na igreja. Então, qual é a solução para isso? Nós, eu e você, nos resguardarmos, nos blindarmos, para que a gente não se torne uma vítima de tudo isso. Para que você não seja seduzido, para que você não estrague o seu futuro. E sempre sabendo que quando você vive isso, quem vai estar estragando o seu futuro é você mesmo. Preste bem atenção nisso. Eu acho que também um dos erros fatais de Judas foi preservar a mentira na sua mente. Em João 2:21 diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O que Jesus está dizendo? Diz assim: eu escrevi a vocês porque vocês conhecem muito bem a verdade. Eu não estou escrevendo porque vocês não sabem. Muito pelo contrário, eu escrevo porque vocês já sabem tudo. Porque, na verdade, não tem mentira. Então, quando alguma mentira se torna verdade em nossa mente, eu posso dizer uma coisa para você, que a derrota, a desonra, os valores errados estão instalados. É muito interessante, Jesus diz, eu estou falando para vocês que eu nunca menti, e vocês sabem a verdade. E que, na verdade, da verdade não pode proceder mentira. Mas tem gente
que faz da verdade mentira, ou que mente sobre a verdade. Talvez Judas fosse um deles. Quando Jesus falou sobre esse texto, estava falando para discípulos. Então, presta atenção, quando a mentira se torna uma verdade na mente de algumas pessoas, elas vão ser levadas para a desgraça. E sabe de uma coisa? Tem muita gente que acha que está pensando ou vivendo a verdade, quando na verdade mentiras foram introduzidas em sua mente e ela acha que é verdade. Então é possível que Judas tenha sediado em sua mente, seu coração, a mentira. Talvez a mentira de que ele não era amado, de que ele não era aceito pela equipe, talvez a mentira de que ele não podia ser transformado, talvez a mentira de que ele não podia ser perdoado, talvez a mentira de que ele não podia ser benquisto pelo seu mestre nem pela sua equipe. Satanás é capaz de botar mentira na mente e no coração das pessoas só para levá-las para fora do propósito de Deus. E pessoas estão suicidando seu chamado, seu propósito, sua visão por conta disso. Porque acham que não são bem-vindos na equipe. E o último ponto aqui, que eu acho que um dos erros que Judas cometeu para suicidar seu ministério, seu chamado, seu propósito, seu apostolado, foi ter deixado a soberba se instalar no seu coração e no seu caráter. E todos nós sabemos, segundo Provérbios 16:8, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Você sabe disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Judas não permite abrir seu coração sobre tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava passando, sobre tudo que estava acontecendo com ele, sobre o assédio que ele estava recebendo dos fariseus, a oferta financeira para que ele traísse seu mestre, e abrir seu coração que Satanás já havia entrado e que ele estava com muita vontade de trair seu líder. Isso é soberba. É não reconhecer seus erros. Então a ruína e a queda estão sempre pavimentando o futuro, a estrada do futuro de muitos homens e mulheres que receberam a soberba em seu coração. É futuro. Entende? Olha o que diz Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba de Judas o abateu, o destruiu. Mas a Bíblia diz, aqui como vimos, que o soberbo não tem um espírito humilde. O humilde reconhece seus erros. O humilde sabe que errou. O humilde pede perdão. O humilde vai lá e reconcilia. O humilde faz conserto. Restaura relacionamento. Faz a rota de reconstrução, de reparação, de retratação. Mas o soberbo não. E é por isso que o soberbo fracassa, ele cai em ruínas, porque ele não tem humildade para reconhecer que errou. Judas vai se suicidar ao invés de chegar e pedir perdão do seu mestre, pedir perdão da equipe, dizer, gente, eu errei, eu cometi um erro, eu falhei. Ele vai lá, devolve as moedas, mas vai se enforcar, ele vai se matar. Isso não resolveu o seu problema. Entende? Como é que são as coisas? O soberbo não reconhece sua condição. E por isso ele nunca vai pedir ajuda de ninguém. Por isso que o soberbo não prospera, porque ele não pede ajuda das pessoas. Ele não é humilde para pedir ajuda. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A soberba é matriarca do fracasso.
todo soberbo fracassa. Toda pessoa que deixou a humildade e se aliou à soberba se tornam suicidas em potencial, seu chamado, seu ministério e de seu futuro. Então eu estou aqui para dizer para você, cuidado com o seu coração, que seu coração não seja soberbo. Entenda que a soberba é inimiga de todo líder. Um bom líder precisa ser humilde. A soberba tem o poder de sabotar o futuro, as bênçãos, as riquezas, a prosperidade e, às vezes, até o direito de salvação dos líderes, dos homens e mulheres de Deus. Então, não cedie em seu coração a soberba. Judas suicidou seu ministério porque deixou a soberba entrar. Quantos você conheceu? Quantos você conhece que já suicidaram seu chamado, seu ministério? Eu vejo constantemente. Eu tenho 38 anos de ministério, ano que vem são 39. E eu vejo gente que começou lá atrás, que hoje já não está mais. E vejo outros cometendo os mesmos erros, porque não tem inteligência do Espírito Santo, ou porque não ouve a voz do Espírito Santo, porque não conhecem a palavra, porque não atentam para os ensinamentos. Que isso não aconteça com você em nome de Jesus. Amém? Então, chegamos ao fim da nossa mentoria. Essa é a palavra de hoje para você. Pegue essa palavra, que ela seja advertiva para você, que seja uma palavra que abra teu entendimento, que te faça pelo menos pensar. Você não é obrigado a crer em tudo e a receber tudo, acreditar em tudo que eu falei, mas você pelo menos deve ser inteligente para você pensar nessa palavra e refletir nela, se eu estou certo ou não, ou se Deus me usou para falar com você hoje ou não. Amém? Você recebe a palavra aí no seu coração? Então vamos orar aqui. Quero encerrar essa mentoria orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada pessoa que está aqui comigo, aqueles que vão assistir posteriormente, os que vão receber através do link, ou aqueles que vão receber aqui na nossa página, aqueles que vão ouvir no Instagram ou no YouTube, enfim, onde quer que seja. Aqueles que vão receber na sua própria página por compartilhamento, que eles sejam abençoados, que o Espírito Santo me use para ministrar ao coração deles, que eles abram o seu entendimento e recebam essa palavra. Se tem alguém aqui nessa rota, na rota que Judas escolheu para si, na rota que Judas escolheu para agir, e suicidou não apenas a sua vida, mas seu propósito, seu chamado, seu apostolado, a unção que foi colocada sobre a sua vida pelo Senhor Jesus, o seu discipulado, o seu treinamento. Que pessoas que estão nessa rota hoje, que sejam impedidos de prosseguir em nome de Jesus, que mudem essa rota, que o Espírito Santo esteja trabalhando com eles, que o Espírito Santo esteja curando, restaurando e não permitindo que suas vidas sejam levadas para algo, ou para longe, para valores subjetivos e errados. Em nome de Jesus, nos livre dessa síndrome, nos livre desse mal, nos livre, Senhor meu Deus, dessas coisas ruins que aconteceram com o Judas. E se a história dele está aqui, é para a nossa advertência, é para que olhemos e não cometamos os mesmos erros, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a todos. Eu libero ativação, cura, restauração, motivação para cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu povo. Você recebe a palavra então? Concorda comigo? Escreva aí no chat, diga eu recebo, eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus.